Boa noite, gente. Então vamos para mais uma aula hoje. A nossa aula de hoje é do exercício 3, né? O nosso material continua sendo ainda o material do 7J, dimensionamento de vigas de armadura simples, né? E aqui a gente vai até o exercício número 3, correto? 2 já foi. Chegamos no 3. Aqui. Tá. O que ele está pedindo para a gente? Calcular a armadura longitudinal flexão, o AS, de viga submetida à flexão simples. Foi dado um momento característico de menos 15.000 kN. O que quer dizer esse 15.000 negativo? O negativo ele só está dizendo que o momento é negativo e que na hora de fazer a colocação da armadura, em vez de colocar na parte de baixo, você vai colocar na parte de cima da viga. Isso é devido ao momento em balanço, ao momento de apoio ou algo desse tipo. Beleza? Ah, mas vai entrar o negativo na conta? Não, não entra na conta. Esquece do negativo por hora. Depois, os coeficientes de segurança nós já sabemos. O concreto foi escolhido C25, o aço é 50. Agora o estribo mudou para o 6.3. O diâmetro da brita é o mesmo. O BW da viga é... Eita, deixa eu pesquisar. BW 22 e o H 60. Cobrimento 2,5. Fechou. Né? Podemos começar o exercício normalmente. Então ele falou assim, ó, a distância A, o que seria a distância A? Eu já vou desenhar ela para vocês ali no caderno, já explico bem certinho. Ela depende da armadura, da largura da viga, do diâmetro do estribo e principalmente da espessura do cobrimento de concreto. Que quanto maior for, maior será essa distância. De modo geral, essa distância A ela vai de 3 a 6 centímetros para vigas usuais. Então, o que seria o A? Vamos lá para nosso caderno e eu já mostro para vocês. O A, minha gente, ele é simplesmente um complemento do D. Todo mundo lembra o que é o D? A tal da altura útil. Nós tínhamos uma viga, vamos pegar uma viga normal aqui, e tínhamos o estribo, e aqui a armadura. Vamos colocar 2 barras. Aqui nós temos o centro da armadura. Lembra que do centro da armadura até a parte mais superior era o D. E essa distância que sobrou é o Azinho. Beleza? É bem simples de achar ele. Por quê? Porque nele nós vamos ter o cobrimento, mais o estribo, mais 1/2 do φ longitudinal. Por quê? Porque ela vai até metade da armadura, que é o CG da armadura, né? Mas, caso nós tivéssemos outra armadura, o CG dessa e dessa está mais para cima, o CG total dessas 4 bases deveria estar mais ou menos aqui. Então, sobe a altura útil, né? Certo? Então, o A seria basicamente a soma do C mais a espessura do estribo, mais meio φ do longitudinal, quando eu tenho só uma linha de armaduras, ou ainda o CG, se eu tiver 2 linhas de armadura. Nós vamos ter uma matéria, uma aulinha, eu vou gravar para vocês, só sobre CG de armadura e sobre interpolação. Legal? Então o A é assim, eu posso adotar ele de 3 a 6, e aqui ele adotou 5. No exercício ele adotou A igual a 5 centímetros. Logo, nosso H é igual a 60. E o D, a altura útil, ficou 55. Galera, tem uma manha bem simples para se calcular o D. O D geralmente vai ser igual a 0,9 vezes H. Nesse caso, 0,9 vezes
60, nós vamos ter 54 centímetros. Mas como o exercício falou que era 55, vamos deixar como está. Depois eu faço um comparativo. Legal? Vamos voltar aqui um pouquinho no visual, explicando para vocês. E aqui a gente fica com um D igual a 55. Primeiro tipo de resolução. Ele falou, olha, resolva com as teóricas. Com as teóricas nós já conhecemos o método. Majoramos o MD, simples assim, e verificamos aqui os limites. O D ficou 15.000, viram que não ficou negativo, não precisa lembrar dele agora. E aqui eu tenho altura útil de 55 vezes 0,259, deu 14, e 55 vezes 0,628 deu 34. O que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que se nós tivéssemos uma viga, se nós não tivéssemos não, nós temos uma viga de 55 de altura útil, 55, e se a linha neutra ficou até 14,2, nós temos domínio 2. Eu estou fazendo de ponta cabeça, tá, gente? Isso aqui é como se quando o momento é negativo, o D fica ao contrário. Eu estou explicando assim, que é a maneira mais fácil, como se o momento fosse positivo. Depois eu faço a conta normal, como se não tivesse momento negativo, e depois eu inverto tudo, tá? Eu vou mostrar para vocês. E o limite 3 aqui é 34,5, certo? Aqui é o 3 e aqui para baixo disso eu não quero, tá bom? Então, vamos voltar aqui para ver o que aconteceu. Pedindo. Aqui, nós temos, então, o domínio 2 vai do 14 até 14,2, o domínio 3 vai até 34,5. Passou do 34,5 ao domínio 4, nós não queremos. Concreto minorado, né? 25 MPa dividido por 1,4, ou 2,5 já kN por centímetro. E aí nós vamos ter a fórmula do MD. MD é igual a 0,68 BW x FCD vezes D menos 0,4x. Conta que nós já sabemos fazer, vai gerar um Bhaskara, né? Essa equaçãozinha aqui vai gerar um Bhaskara, vocês já fizeram no exercício 1. E no 2 também, não. No 2, não lembro. Mas no 1 vocês já fizeram. E aí eu tenho duas raízes. Duas raízes, uma deu 121 e a outra deu 16. Gente, 121, se a nossa viga tem 60 centímetros de altura, existe uma possibilidade de dar 121? Não, não tem como. Então eu descarto esse valor e uso o 16. Bom, o 16 está assim entre o 14 e o 34, está dentro do domínio 3. Né? Achamos o domínio dela. Legal? Bem simples, até que demonstra. Ó, ela, domínio 2, essa viga ela ficou deitada. Eu gosto de fazer ela de pé. Mas domínio 2 vai até 14, domínio 3 vai até o 34 e ela está no 16, bem no início aqui do domínio 3, né? Legal. Então, o que está escrito agora aqui no material? Ele falou assim, ó, se a seção transversal da viga for de apoio ou de ligação com outros elementos estruturais, há ainda outras considerações a serem feitas. Quais são? O item da norma 6118, o item 14.6.4.3, ele fala assim, ó, que para mim trabalhar no estado de limite último, nós precisamos manter um x sobre d, ou seja, o beta x, que a gente já conhece, com um limite de quanto? 0,5 para concreto até 35, C35, e 0,4 para concreto acima de 35 MPa. Na verdade, isso aqui deu uma mudadinha agora na última revisão da norma, e esse valor é 0,45, tá? O que é esse beta x? É o x sobre d, bem simples. Vamos verificar ele aqui. X sobre d é 16,2 dividido por 55 deu 0,29. 0,29 é menor que 0,45, aqui está 0,5, mas é 0,45, tá? 0,45? Então eu não preciso da armadura dupla, que vai ser o tópico da aula que vem. Da aula que vem não. Do 07H, se não me engano. Mas é outra aula, tá? Não a próxima, mas outro capítulo. Tá? Então eu não preciso. E agora o cálculo da armadura. Minoro o aço e
pego aqui e calculo MD sobre tensão vezes D menos 0,4x. A OAS ficou em 9,95. Pego a tabelinha de aço. Já deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu jogar lá na tabelinha. E ele dá uma desfocadinha, gente, quando a folha é muito branca. Ele dá uma desfocada, então eu preciso estar junto aqui. Bom, 9,95. Eu venho procurando aqui, eu sei que é uma área maior. Eu achei 10,05 aqui, 5 barras de 16. É uma boa, posso usar elas. Eu gostei desse número de barras. Ah, mas eu poderia querer usar o outro? Posso. 9,82 é bem próximo. Poderia ser 8 barras de 12,5. Poderia ser 8 barras. Mas 8 barras é muita barra. É ruim de amarrar. Não tem problema, mas poderia. 9,5 talvez passaria. Aqui seriam 3 barras de 20 ou ainda 3 barras de 22. Eu prefiro ficar com essas 5 barras de 16. Continuando aqui na folha, o que eu vou fazer com elas? Provavelmente, gente, eu vou querer distribuir ela de uma maneira em que essas barras elas fiquem simétricas. Eu poderia fazer uma distribuição que eu sei que devem caber 4 barras aqui. 1, 2, 3, 4. Devem caber, deve passar o espaçamento. Mas se eu fizer isso, eu vou ficar com uma barra aqui em cima. Eu não tenho simetria. Eu prefiro ter simetria. Então eu prefiro fazer esse esquema assim. Lembrando que eu estou desenhando ainda de ponta cabeça. É só virar no final. Prefiro fazer 1, 2, 3 e 2. Certo? Prefiro fazer esse esquema. Tá? Vamos voltar aqui para o material. Opa, o material aqui. Deixei aqui anotadinho que eu quero 5 barras 16. E ele pede ainda pelo K, pelo coeficiente K. Coeficiente K, minha gente, BW ao quadrado sobre MD. Isso é sempre assim. E eu vou achar um K. Nesse ponto, eu gostaria de destacar que eu tenho um KC igual a 3,17. Vou mostrar para vocês aqui na tabela. Aqui na tabela nós temos 3,17. Eu venho no C25 e vou descendo até achar 3,17. Tem 3,1 e 3,3. Não existe o valor de 3,17, correto? E agora, o que eu faço? Eu vou ter que fazer uma interpolação, porque o valor está aqui no meio. Né? Imagine você que eu tenho uma reta, certo? Eu tenho dois valores, que um é 3,1 e o correspondente dele é 0,3. E eu tenho 3,3 e o correspondente dele é 0,28. Logo ele vai diminuindo, né? Quando um aumenta, o outro diminui. E eu vou ter que achar um ponto que corresponde ao 3,17. Já vou mostrar como interpola. Por hora eu só vou pegar valores e daí eu vou gravar outro vídeo. E aqui entre 3 e 3,1 eu tenho 0,026 e 0,026. É uma reta, não tem inclinação e eu não vou precisar interpolar. Legal? Então vamos voltar lá para as anotações e pegar direto. Olha só. Então ele falou assim, feita a interpolação, o beta-x dá 0,293, que é bem parecido com o beta-x que a gente tinha encontrado aqui, 0,295, está dentro. O que era o beta-x mesmo? Beta-x é x sobre d, mas eu encontrei ele na tabela, vou mostrar para vocês. O KS realmente é 0,026, por quê? Porque interpolar dois valores iguais vai dar o mesmo valor. E aí o x é beta-x vezes d. Ele achou quem? Ele fez a jogada contrária para achar a linha neutra, porque o MD não te dá a linha neutra. Você acha ela no Bhaskara das teóricas. Aqui ele não acha, você vai achar depois. Deu 16,2, mesmo valor, mesma posição. Jogando na fórmula do AS, KS MD sobre D, eu achei 9,93, uma área de aço. 9,93 para 9,95
estamos dentro, né? Isso é ótimo para a gente verificar o quê? Verificar se eu acertei minha conta. Eu não estou acostumado a fazer conta de viga e tal. Fiz de um método, será que está certo? Faz do outro. Se ficarem muito próximos, está certo. Beleza? Vamos só para as verificações. E aí eu vou ensinar vocês a fazer as outras duas coisas no outro vídeo. Então, AS mínimo 0,15% BWH deu 1,98. Nosso cálculo deu 9,93 ou 95, o que você preferir. Está acima, então não precisa usar o mínimo, usa ela mesmo. E o número de base, ele falou assim, ó, AS, que é 9,93 dividido por 2,01. Quem é 2,01? A área da barra de 16. Deu 5. Então, 5 barras de 16. E aí, ele limitou os espaçamentos. Quais são os espaçamentos? O horizontal é ou 2 centímetros no mínimo, ou o fio da longitudinal, que eu escolhi 16, que é 1,6 centímetros, ou 1,2 fio do agregado. Deu 2,28 ou 2,3 que a gente já conhece do agregado. E o vertical, ou é 2, ou é 1,6 centímetros, que é o fio da longitudinal, ou ainda 0,5 diâmetro do agregado. O mínimo, então, ficou com 2, que é o maior deles. Tá? Aqui ele pegou o espaçamento para 4 barras e para 3 barras. Na parte de baixo, ele falou, ó, posso querer colocar as 4 barras embaixo, posso querer colocar as 3 barras embaixo. Se eu colocar 4 barras embaixo, eu já vou desenhar, que eu gosto de ir desenhando junto para vocês. Tá? Se eu colocar 4 barras embaixo, com certeza eu vou ter um espaçamento menor do que com 3. Tá? Então ele fez assim, menos 22, que é o número da distância do BW, menos quem? 2 vezes este cobrimento mais esse cobrimento, mais os estribos. Então, 2 vezes 2,5 de comprimento mais 0,63, que é do estribo. Mais, deixa eu jogar para cá que faltou espaço. Nesse caso, são 4 vezes 1,6, né, que são 4 barras. E no caso aqui de baixo, são 3 barras, seriam a mesma coisa, só que 3 vezes 1,6. No primeiro, eu divido por 1, 2, 3 espaços. E no segundo, se eu quiser fazer para esse segundo aqui, eu divido por 2 espaços. A conta está aqui no material, né? Então, 1 deu 3,1, tá ok. Eu poderia fazer a nossa distribuição de barras com 4 barras, e na outra deu 5,5, as duas passam. Eu decidi fazer com 3 barras na primeira e 2 na segunda. Voltando aqui para o desenho. Agora eu vou desenhar da maneira certa. Agora eu gosto só no final fazer o nosso desenho da maneira correta, tá? Então, foquem aqui comigo, minha gente. Tá? Então, aí, o que eu estou falando? Falando que desta viga, deixa eu exagerar ela aqui, eu tenho o estribo, o comprimento, 2 pontos caneta. E eu tenho 1, 2, 3, não está muito na escala, 1, 2. Gente, a primeira coisa que eu tenho aqui é o 2,5 do estribo, do comprimento. Depois, esse estribo tem uma espessura. Essa espessura é 0,63. E para chegar aqui, eu tenho ainda meia barra. Porém, eu tenho 3 barras numa linha e 2 na outra. O CG dessa armadura, ele vai ficar para cá. Vai ficar um pouco deslocado da primeira linha. Logicamente, porque aqui no espaço ele tá simétrico. Mas ele não está centralizado aqui numa das linhas. E aí esse CG ele vai dar mais ou menos aqui e tem o valor. Ele calculou o CG e o CG tinha dado na verdade ele não calculou.
eu que vou calcular para vocês. Eu vou calcular na área de CG. E aqui, então vamos fazer do jeito que foi feito lá. Ele usou a linha das armaduras, que é 0,1,6 dividido por 2. Né? Na verdade, ele nem usou isso. Ele usou 0,5 para aproximar. Então, ele vai ter a distância A. Tá? Essa distância A é o complemento que vai faltar para achar o D real, para ver se está dentro do esperado. Vamos ver como é que ele fez aqui no material, e aí eu vou fazer da maneira correta para vocês, lá na próxima aula. No material, gente, ele utilizou 0,5 para aproximação, cobrimento, mais fita transversal, mais fita longitudinal, que foi 2,5 do cobrimento, mais 0,63 do fio, do estribo, mais 1,6, mais 0,5 para aproximar. Tá? Não é assim que se faz quando não se conhece o que está fazendo. Isso aí é para quem já fez muito e tem noção de como está aproximando. Deu 5,23. Então o A, que eu tinha chutado 5, na verdade é 5,23. Muito próximo ao que eu chutei. Se ele está dentro de 2 a 3 centímetros de diferença, não tem problema. A gente pode sim manter a conta que não tem erro. Beleza? Então, na sequência, vou fazer o vídeo de interpolação e de CG de armadura. Tá? Até daqui a pouco.